Olá, eu sou a professora Estela, professora de Educação Física, e nós vamos falar sobre um esporte bem interessante que é o handebol. Lembra que na aula passada a gente estava falando sobre os esportes de invasão e esportes territoriais e a gente acabou citando ele e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho sobre esse esporte bem legal. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a sua origem, sua história, algumas regras e no final do nosso slide a gente vai ver um videozinho, né? O que é o handebol mesmo, para a gente poder fixar melhor. Vamos lá. O handebol é um esporte coletivo que foi criado pelo professor alemão Karl Schlenz, não sei se é assim que se pronuncia, né? No ano de 1919, após ter as regras publicadas pela Federação Alemã de Ginástica, o esporte começou a ser praticado de forma competitiva em países como, por exemplo, a Áustria, Suíça e a Alemanha. Nessa fase inicial, as partidas de handebol eram realizadas em campos gramados parecidos com os de futebol, e assim como o futebol de campo, cada equipe do handebol era composta por 11 jogadores. No ano de 1925, foi realizada a primeira partida internacional de handebol entre as equipes da Alemanha e da Áustria. Os austríacos levaram a melhor, vencendo os alemães por 6-3. Então a gente pode ver dois fatores bem importantes dentro dessa informação que a gente acabou de receber, né? Antes o handebol era praticado em campos, como os campos de futebol, né? E também eram eram 11 jogadores, no caso, né? Que fazia essa composição dessa equipe. E a gente vai ver mais um pouquinho sobre essa origem, né? Em 29 de outubro de 1917, surgiu a modificação no aperfeiçoamento do handebol. O professor alemão da Escola Normal de Educação Física de Berlim, com a colaboração de dois patrocínios, né, que foram esses dois rapazes aqui, Max Heinzer e Erich Koning, que trabalharam na formação do handebol como esporte competitivo. No sentido de obter uma divulgação maior, enviou esse trabalho juntamente com as regras especiais do handebol de campo, a países como Estados Unidos, Irlanda, Itália, Suíça e França. Foi assim que surgiu esse esporte competitivo, que anteriormente era praticado apenas como preliminar e mais pelo sexo feminino, né? E agora já seria praticado pelo sexo masculino, o que aumentaria ainda mais o espírito de competição. Então a gente pode ver que muitas coisas mudaram, né? De lá para cá, o número de jogadores, pessoas que praticavam esse esporte, que antes eram só por mulheres, agora por homens também, e a gente vai avançando na história. É por essa razão que chamamos Karl Schlenz o pai do handebol, já que foi ele quem adaptou o torbal para o handebol, forçando assim a popularização do jogo em toda a Europa. Esse trabalho foi favorecido pelo fato de ter sido ele, o professor de Educação Física de Berlim, onde havia muitos alunos estrangeiros, que levaram para seus respectivos países os conhecimentos ali obtidos. O professor fez palestras sobre a nova modalidade em vários países europeus, em 1920 e 1930, né? Então a gente pode ver que, pelo fato dele dar aula já nessa universidade, nessa faculdade, alunos estrangeiros que ali já tinham os conteúdos com ele, já levaram para os seus respectivos países e locais que moravam, já essa modalidade, né, que foi adaptada do torbal. Vamos lá, sobre o jogo, né? O handebol é um desporto jogado com as mãos por duas equipes compostas de 12 jogadores, né? Sendo 7 que iniciam a partida e onde obrigatoriamente um deles é goleiro e 5 reservas. O jogo é iniciado no centro da quadra pela equipe que venceu o sorteio da posse de bola, enquanto a outra equipe deve ficar na sua área de jogo, a pelo menos 3 metros da bola, né? Após o apito do juiz, os jogadores devem movimentar a bola para qualquer direção. Então a gente pode ver que já teve uma mudança bem drástica, né, do jogo de hoje para o jogo de antigamente. Primeiro que antes eram jogados 11, né? Todos na mesma hora dentro do campo, que não era quadra. E hoje nós já são 12 jogadores, mas nem todos
estão dentro de quadra, que no caso são só 7. E a gente vai falar um pouquinho sobre as regras, sobre o jogo agora para vocês. O jogador só pode se deslocar a bola de 3 formas: passando para um companheiro, movimentando-se com ela, batendo sucessivamente ao chão e dando 3 passos sem bater a bola. Oficialmente, uma partida de handebol compõe-se de 2 tempos de 30 minutos cada, com um intervalo de 10 minutos. Os jogos oficiais contam com a participação de 2 árbitros, um secretário e um cronometrista, né? Então é bem interessante, né? Como eu trouxe para vocês, assim, algo mais geral sobre o jogo, claro que tem as penalidades, tem como que se bate em faltas, pênaltis, e a gente vai ver agora um vídeo que ele vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso que eu estou falando para vocês. É claro que vocês vão ter sim que pesquisar em outros locais depois, né, para poder se aperfeiçoar, e também precisam da prática, né, da sala de aula. Então, quando a gente retornar, a gente já vai para a prática. Vamos ver esse vídeo agora. O que você sabe sobre handebol? O handebol é disputado em quadra nos Jogos Olímpicos desde Munique, em 1972. Os times são formados por 7 jogadores, incluindo um goleiro. Os reservas podem substituir um atleta a qualquer momento, sem precisar avisar a arbitragem. O jogador só pode segurar a bola por até 3 segundos e dar 3 passos sem batê-la no chão. Se infringir essa regra, a posse de bola passa para o time adversário. No handebol, é considerado escanteio quando a bola bate em um jogador de linha antes de sair pela linha de fundo. Se bater no goleiro, é tiro de meta. O goleiro é o único que pode tocar a bola com os pés, mas só quando estiver dentro da área. O goleiro também é o único que pode pisar na área. O atleta de linha pode saltar sobre a área, mas precisa arremessar ou passar a bola antes de tocar no chão. A partida tem 1 hora de duração, dividida em 2 tempos de 30 minutos. O intervalo entre os tempos é de 15 minutos. Então, fique ligado para não perder nem 1 minuto das partidas de handebol nos Jogos Olímpicos do Rio. Então, gente, como vocês viram, o vídeo ele é bem explicativo, né? Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo, assim como a aula, um complementa o outro, e por isso a gente vai exercitar um pouquinho, né? Tem uma questão agora para vocês. Quais são as posições do handebol? Alternativa A: armador, meia, ponta, pivô, defesa e goleiro. Armador, zagueiro, ponta ou pivô. E a C: levantador, armador, defesa, ponta e goleiro. Se a gente for levar em consideração as alternativas por eliminatória, o que eu falei para vocês no início? Que dentro de quadra a gente tinha o quê? 7 jogadores. Então, por isso, a gente já poderia eliminar 2 alternativas. Por quê? Na B e na C, nós não temos 7. Então, automaticamente, a letra A seria a correta. Mas tem uma outra coisa que também vai facilitar para vocês. As alternativas, né? Dizendo lá que é o meia, ponta, pivô, porque vocês também já sabem disso. Então, muito fácil, se você respondeu a alternativa A, está correta, né? E aí a gente vai ficar com a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Pesquisem em casa, vejam mais vídeos, assistam os jogos. A gente vai ficar com a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham compreendido tudo. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso a todos os nossos materiais. E até a próxima aula.